Então, vamos voltar aqui à questão que a gente estava, só um instantinho. No caso das pessoas jurídicas, então, eu acho que já falei todas, né, as pessoas jurídicas que são registradas no SCPJ, e eu vou pedir agora para passar para a próxima questão, para a gente falar onde cada uma é registrado, porque eu falo um pouquinho de livro, porque livro também cai no concurso, tá bom? Vou ler a questão aqui para vocês. Essa aqui, inclusive, fui eu que elaborei. Quais das opções não corresponde a livro de registro civil de pessoas jurídicas, né? O registro civil de pessoas jurídicas, ele tem apenas, a lei criou apenas 2 livros, o livro A e o livro B. O livro A, para os fins indicados nos números 1 e 2 do 114, que a gente viu agora, né? Que é associação, sindicato, partido político, EIRELI, unipessoal, fundação, sindicato e sociedade simples em geral. E o livro B, para matrículas das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias. É importante, gente, vocês saberem o seguinte: o legislador, quando criou esses 2 livros, ele determinou que o livro A acontece o registro da pessoa jurídica. E no livro B, é feita uma abertura de matrícula das pessoas jurídicas. Ele criou essa diferença, mas, tecnicamente falando, os livros têm as mesmas características e a técnica registral é a mesma, inclusive no momento de fazer a análise, tá? A forma de fazer um registro ou abrir a matrícula, os requisitos são os mesmos. No momento de fazer uma verbação, os requisitos são os mesmos. Só que, se você for fazer uma prova, é bom você observar que no livro A, o legislador trata de registro de uma pessoa jurídica e no livro B de uma matrícula de pessoa jurídica. Então, já sabendo que, levando-se em conta a Lei 6.015, só existe o livro A e o livro B, eu coloquei uma observação no slide de vocês aí que eu achei importante, porque o provimento do Estado 240, ele prevê a criação do livro protocolo. E, inclusive, o artigo, salvo engano, tá no 962 e 963, ele fala que poderá ser usado, inclusive, o livro protocolo, o livro A do títulos e documentos, que é a prática mais comum que existe no país inteiro, né? Usar o livro A do títulos e documentos para o RCPJ. Inclusive, o meu livro protocolo tem muito mais PJ do que TD, porque o meu volume de PJ é muito grande, é muito maior do que o meu volume de TD. Então, isso aí é uma previsão que está no provimento 240, né? Então, se vocês forem fazer uma prova amanhã que estiver falando de livros, atentem para isso. Verifiquem se o examinador está perguntando sobre a Lei 6.015 ou falando sobre o provimento. Porque eu sei que, através de provimento, é criado outros livros também. Por exemplo, cria o indicador pessoal, que não existe no pessoas jurídicas. O legislador apenas fala que o registrador deverá criar índices, né? Aí a gente cria, na prática, é feito igual o título dos documentos, mas a lei não cria livros. Então, se vocês tiverem alguma questão sobre livros, vocês têm que observar isso aí. A Lei 6.015 só criou o livro A e o livro B, para registro no livro A e matrícula no livro B. Agora, o provimento, né, que vocês com certeza já estudaram bastante, ele criou também um livro protocolo e fala também em indicador pessoal. Mas isso aí é provimento, tá? Eles criam aí no Estado o livro E, que é para indicar, não, isso aí é no título do documento, eu vou deixar para falar depois. Mas isso é criado por provimento. Então, a parte de livro, lembrem-se disso. Distingam o que é provimento do que é lei. Eu perdi um concurso por causa de uma questão, nenhuma prova. E foi porque eu levei em consideração, eu peguei lei, provimento, tinha lá as opções de lei e de provimento. E eu não atentei para isso. Eu nunca esqueci esse concurso, porque foi uma prova, uma que eu perdi a etapa, que eu não passei para a próxima. Na hora de marcar, ao invés de marcar o que o examinador estava perguntando de acordo com a lei, eu marquei o provimento.
Então, eu peço muito para vocês, não façam essa besteira. Atentem bem quando estiver falando de as questões, porque senão vai acontecer que nem eu. Vai ficar amargando um concurso que eu estava super pronta e tive uma nota geral muito grande, mas aí na linha de corte por matéria eu perdi por uma questão, porque na hora eu marquei errado, tá bom? Próximo slide, por favor. Passou? Pronto. Aqui é para marcar a opção incorreta. Vamos analisar uma a uma aqui, que é o mais interessante para a gente, né? A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. Eu completaria só com isso, no órgão competente. Lembrando que no caso do RCPJ, são as pessoas jurídicas de direito privado, previstos lá, tanto lá no artigo 119, como também lá no Código Civil, né? Que a gente eu já falei todas aqui com vocês. B. Independente do registro para sua existência legal, as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Bom, é só a gente pegar lá o artigo 122 da 6.015 que fala, né? Que deverá ser matriculado no livro B, essas pessoas jurídicas todas aí, dessa opção, para o início da sua existência legal, tá bom? C. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designadas no estatuto ou omisso este, por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Isso aí é uma determinação que está lá no artigo 61 do Código Civil, tá? Foi uma inovação que o Código Civil trouxe, em que, dessa forma, proíbe que as associações, os associados dividam entre eles o patrimônio da associação. O patrimônio sempre será destinado a uma outra entidade com fins semelhantes, né? Então, está lá no artigo 61 do Código Civil. Opção D. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Isso aí é uma disposição que está lá no artigo 63 do Código Civil, tá? Então, aqui, o que o examinador fez foi basicamente pegar disposições de lei, né, da 6.015 do Código Civil, para criar uma questão. E está claro aí que a opção B é a errada, por quê? Porque ele já começou errado, né? Independe de registro para sua existência legal. E é o contrário. O que é declarado no Código Civil é que a existência legal da pessoa jurídica começa com a sua inscrição no órgão, né, nos seus atos constitutivos, no órgão de registro próprio. Porque, não sei se você sabe, mas o Brasil é um país no mundo que existe 3 órgãos de registro. Normalmente, cada país tem um, mas o Brasil tem 3. Junta comercial, para a sociedade de natureza empresarial, RCPJ, para as pessoas jurídicas de direito privado de natureza sem fins lucrativos e natureza simples, e a OAB para a Sociedade dos Advogados, tá? Então, brasileiro é muito criativo, né? Então, a gente sempre tem uma coisa diferente do resto do mundo. E, no caso de órgãos de registro de pessoas jurídicas, acontece isso. O próximo, por favor. Aqui é uma informação importante que eu coloquei para vocês, porque vocês estão fazendo prova durante a pandemia. E todas as questões que eu peguei foram anteriores à pandemia, né? E eu estou falando aqui o tempo todo de Código Civil, de Lei 6.015, mas acontece que ano passado foi foi aprovada uma lei que criou uma exceção à legislação do Código Civil, que é a Lei 14.010. Qual é o objetivo dessa Lei 14.010?
tratar das relações jurídicas, né? Que durante o período de pandemia não teriam como ter uma atividade normal ou um efeito normal. E um dos grandes problemas que logo no início da pandemia a gente teve foi quando veio aquela suspensão, parou tudo, né? Eu fiquei 4 meses parada, com o cartório parado, podendo atender clientes só por e-mail e telefone. Então, eu não podia receber cliente, não tinha como resolver as questões dos clientes, e os clientes ainda não estavam, poucos se adaptaram a encaminhar de forma eletrônica. Mas as assembleias, elas sofreram um impacto muito grande. Então, o que aconteceu? Veio a Lei 14.010 e disse que durante o período de pandemia, né, as assembleias que antes não existia previsão legal para acontecer, só existia previsão legal para acontecer de forma presencial, elas poderiam acontecer de forma virtual, né, usando algum equipamento eletrônico, que eu até coloquei para vocês o artigo 4º, que fala as pessoas jurídicas de direito privado, referidas nos incisos 1 a 3 do artigo 44 do Código Civil, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais. Aí a lei colocou um prazo, até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. Artigo 5º. A Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, lembra artigo 59? Alteração do Estatuto, destituição de administradores, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizado por meios eletrônicos, independente... Ficou faltando um pedacinho aqui. Peraí. Independente da presença. Então, o que acontece? A lei, o legislador colocou um prazo de 30 de outubro, porque a gente, na época, estava achando que era coisa de 3 meses, né? Todo mundo vai ficar em casa e 3 meses já resolveu a vida. A gente já está já indo para quase 1 ano e meio já de pandemia, sem previsão de que ela acabe, porque a todo momento está vindo uma onda nova aí. Então, foi determinado que essa lei ela permaneceria enquanto permanecer o estado de calamidade pública em função da pandemia. Inclusive, alguns estados, como a Corregedoria de São Paulo, soltou uma decisão nesse sentido, de que todas as regras permaneciam. Então, a exceção que existe hoje no Código Civil, principalmente nessa questão das assembleias, né? A Assembleia Geral que a gente viu aqui falando sobre associação, sobre... Inclusive, pode ter que acontecer também com sociedades, né? Que tenham mais sócios. Ela ainda permanece. A lei ainda está em vigor. O que acontece é uma exceção à regra geral, né? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Vocês vão fazer uma prova justamente nesse período de exceção. Então, é importante que vocês conheçam essa exceção da lei, porque a gente não sabe o que o examinador vai pedir, né? A gente não sabe se ele vai pedir regra geral ou se ele pode, de repente, querer fazer um teste com vocês e saber se vocês estão atentos a essa lei, né? A 14.010, que criou esse estado de exceção à regra geral, tá? Então, lembrem-se dessa Lei 14.010, que criou essa exceção para as Assembleias Gerais, tá? Inclusive, durante a vigência, foi criada uma exceção para as igrejas, porque as igrejas, elas podem fazer assembleias presencial, independente, a depender do protocolo, do decreto do município do estado, e isso aí está mudando a todo momento, né? Então, vocês estão, por exemplo, estão fazendo prova num estado que, de repente, não é o estado de vocês. Vocês, então, têm que saber como que isso aí está sendo tratado lá. Mas, levando-se em conta a legislação, é importante que vocês conheçam essa exceção, tá bom? Para que a gente não tenha uma surpresinha aí no final. Bom, eu trouxe esses principais pontos aqui, que eu vi que são os mais recorrentes dentro de uma prova de concurso de cartório, né, na parte do registro civil de pessoas jurídicas.